Bom dia, mais uma vez aqui, vestido a caráter, né? Com a camisa do Sampaio Corrêa Futebol Clube, o time de coração desse protestante. E nesta manhã, mais uma vez abençoada, estou aqui na lojinha de venda de redes, né? Mas como todo bom pregador da palavra do Senhor, eu tenho mais uma palavra nesta manhã para você que me ouve. E esta palavra lá vem trazer um título bastante sugestivo para nós hoje, como igrejas, né, que pregamos o Evangelho do Senhor. Então, eu quero fazer uma leitura lá em Lucas capítulo 5, onde lá aborda sobre a pesca maravilhosa. Mas eu quero fazer uma leitura no versículo 5, a partir do versículo 4. Quando diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vaze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia! Então, essa é a palavra do Senhor para primeiramente para Pedro, né? Mas hoje, logicamente, para nós todos que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queremos fazer uma pergunta para todos: como é que está as nossas redes? Aleluia! Essas redes que são para lançar ao mar, para que seja cercado os peixes, para que quando nós viermos a puxar a nossa rede, venha todo tipo de peixe, de lambari, tudo apanhado no saco da rede. Então, como está a sua rede, né? Como é que você está como um discípulo de Jesus, né? E como é que você está fazendo outros discípulos para Jesus? Então, a título de introdução, nós queremos dizer que não apenas seja um religioso, mas viva no centro da vontade de Deus. Então, nós temos que estar sempre voltados para viver, né, em Deus. Então, o meu primeiro tópico aqui, ele vai dizer o que acontece quando vivemos a palavra. O que acontece quando vivemos a palavra? Filipenses 4:13, né? Ele diz algo muito importante para nós. Ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós devemos estar sempre prontos, né? Porque o Senhor está presente na nossa vida. Então, estou pronto para qualquer coisa, né? Estou igualmente pronto para tudo por meio daquele que me fortalece. E aquele que me fortalece, aquele que fortalece você, que fortalece a todos nós que fazemos a sua vontade, é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Ele é um Deus de
abundância. Aleluia. Deuteronômio 39 diz: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos. Portanto, o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer o bem. Aleluia. Então é isso aqui, Deuteronômio 39 diz, né? Que nós temos Deus como nosso Senhor. E é Ele que nos faz abundar em toda obra, né, das nossas mãos. Então Ele é que é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Então, nós queremos dizer isso, né? Então, no nosso terceiro ponto, acaso ter faltado alguma coisa para mim, para você, né? 1 Reis 17, 10, 16, ele vai dizer: a viúva obedeceu a Elias. Da pobreza pôde comer por muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, até que caísse chuva no terreiro da viúva. Aleluia. Então nós precisamos fazer assim, né? Sermos obedientes à palavra do Senhor, né? Porque enquanto nós somos obedientes a Deus, nada vai nos faltar, né? Coisa alguma vai nos faltar. Pode até ser que nós venhamos a passar, como a viúva passou, por um período de escassez. Mas quando a confiança chega, a escassez vai embora. Então, é por isso que Lucas 3, 9, ele vai falar sobre essa pesca maravilhosa que deve acontecer na vida de todo servo de Deus, né? Então, ele diz que Pedro, né, de 3:9, quando ele fala de 3:9, eu só li aqui o versículo 4, mas ele vai dizer assim, né? 3:9, eu já li o 4. Então, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. Então, amados, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter confiança, né? Nós precisamos ter confiança, primeiro, em Jesus. Então, porque é Jesus é que nos garante tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, quando ele diz, lança as vossas redes para pescar, né? Ele estava falando isso para Simão, né? Que era para Simão lançar a rede. Eu não sei como é que está a sua rede, se ela está enrolada, né? Se ela está num lugar de difícil acesso. Mas o Senhor disse que nós temos que pegar a nossa rede e ir até
à beira do lago ou do mar, do rio, e lançar as redes, a minha rede, a tua rede, para nós pescar, né? Só há peixe na minha mão e na tua mão se nós aprendermos a lançar as nossas redes. Então, Simão, com muita insistência, ele respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, né? Nada apanhamos. Talvez você esteja também fazendo essa mesma pergunta. Senhor, tenho trabalhado quase que a vida toda, mas não tenho conseguido nada. Mas o importante é que o Senhor ele vai te dar uma palavra da mesma forma como ele falou, né, a Simão. Vai ao largo, né? E lançai as vossas redes para pescar, né? Então, nós só temos que sermos obedientes, né? E lançar a nossa rede. Porque lançando a rede, eu estou dizendo que eu estou lançando para buscar os peixes. E quem vai me dar os peixes é Jesus. Aleluia. Então Jesus já tinha olhado, Jesus já tinha visto, Jesus já tinha providenciado os peixes para que Pedro pudesse lançar a rede naquele momento e pudesse contemplar a grande pesca maravilhosa. Aleluia. Então, isto fazendo, o versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes o quê? As redes. Aleluia. Então tinha muito peixe dentro daquela rede, que não era possível que só Pedro puxasse aquela rede, porque tinha uma grande quantidade de peixes e era pesado, e necessitava do auxílio de mais alguém. Talvez você esteja lhe perguntando: quem é que eu vou chamar para buscar essa quantidade de peixe? O Senhor vai providenciar para você. Eu não sei o que está se passando pela tua cabeça, né? Talvez você seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, seja 5, seja 6, né? 7 pessoas, 8 pessoas, mas o Senhor vai fazer a obra. É Ele que te manda, é Ele quem te dá a ordem, né? Então, o versículo 7 ele diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Aleluia. Fizeram do outro barco, companheiros do outro barco. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem o quê? Ajudá-los. Aleluia. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aleluia. Então eu quero que você realmente possa ter
a mesma admiração que Pedro teve. Porque Pedro não esperava por aqui. Então, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Aleluia. Então, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aleluia. Pois à vista da pesca que fizeram. Né? Então, eles ficaram admirados. E eu gostaria de ver em você, de poder observar esta admiração no momento em que nós saímos para evangelizar. Né? De saber que lá naquele mar, lá naquele lugar, tem muitos peixes. E que nós precisamos agir como pescadores, né? Habilitados que somos, porque Pedro e os seus companheiros eram pescadores habilitados, mas que estavam agindo por conta própria. E nós não devemos agir sempre por conta própria. Nós somos pescadores que dependemos do auxílio do Senhor. Aleluia. Então, quando o Senhor age, acontece uma grande pesca. E foi isso que aconteceu com Pedro e com seus amigos. E eles ficaram o quê? Admirados. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então, amados, nós precisamos entender isto, né? Que o Senhor ele tem uma obra maravilhosa para fazer. E nós precisamos entender esta obra, conhecer esta obra, conhecer o dono desta obra, né? E nós, quando conhecemos o dono da obra, a palavra vai dizer para mim e para você, para nós concluirmos essa passagem, né? Que o versículo 11 ele diz: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia! Então, Jesus nos dá a mostra daquilo que ele é capaz de realizar nas nossas vidas. Nós precisamos ver o que ele fez, observar o que ele fez e atentar o seu chamado. Que isto aqui foi um chamado para Pedro, foi um chamado para os discípulos. Então eles arrastaram, né, eles os barcos sobre a praia. E deixando os barcos sobre a praia, disseram: não, nós não precisamos mais vir para a praia para pescar todos os dias da semana. Mas nós encontramos o Messias. Nós encontramos aquele que pode nos ajudar em tudo. Aleluia! E deixando tudo, o seguiram. Então é isso que nós temos que fazer. Talvez você esteja ocupado com muitas coisas. Talvez você esteja muito preocupado. Mas a nossa preocupação cessa quando Jesus bate nas nossas portas e quando nos convida para ser os seus discípulos. Hoje nós temos uma obra a fazer, que é pregar a palavra do Senhor, né? E amar a obra do Senhor.
João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por todos nós, né? Então, é isso que Ele quer, é que você passe a amá-lo e ser fiel a Ele, né? E fazer a sua vontade, deixar os barcos, né, sobre a praia. Eu não sei, talvez não seja barco que você tem que deixar sobre a praia, mas muitas das vezes nós temos que deixar outras coisas para podermos seguir ao Senhor. Faça isso e serás muito feliz. Amém?